Vamos lá, meus irmãos, começando nossa nona aula de introdução ao Novo Testamento 1. Já oramos como é costume, mais uma vez, boa noite, graça e paz. Boa noite, meus pais. Boa noite, graça e paz. Boa noite, graça e paz. É com muita alegria que estamos na penúltima aula. Glória a Deus. Penúltima aula. Hoje, querendo Deus, falaremos de Marcos, Lucas, e se sobrar tempo, podemos entrar ou no Evangelho de João ou no material do Didaquê, né? Se der tempo, já falaremos desses dois assuntos também. Caso contrário, ficaremos só em Marcos e Lucas. Então, glória a Deus, já pedimos a bênção de Deus em oração, até porque essas aulas são mais do que ensinos, apenas de um seminário teológico, né? Há uma batalha espiritual, ou seja, se nós não nos revestirmos de sabedoria divina, da graça divina, do auxílio e do socorro de Deus, a gente não vai ter êxito aqui. Então, que Deus nos ajude e nos abençoe, porque queremos aprender a palavra de Deus para passar apenas a palavra de Deus. Amém, meus irmãos? Então, vamos hoje trabalhar nesses dois evangelhos e quinta-feira falaremos, né, de João e Atos. Caso hoje a gente não mergulhe em João, tá bom? Mas também quero usar o material chamado Didaquê. Vocês vão amar, simplesmente amar esse material, tá bom? Então, quero lembrar a todos os meus irmãos e irmãs que as nossas aulas são gravadas para que vocês possam depois continuar estudando, utilizando essas aulas e esse material como aprendizado contínuo. Tem vezes que um assunto não fixa tão bem, no momento que nós reassistimos e lemos de novo o material, aquilo acomoda em nós, então eu gravo para abençoar vocês, em primeiro lugar, né, os alunos que estão aqui em tempo real. Gravamos também para abençoar os nossos irmãos que se matricularão no curso em EAD. Quem quiser se matricular ou saber mais sobre o nosso seminário, na descrição desse vídeo está os nossos e-mails ou me chame pelo direct. Quem estiver ouvindo essas aulas, dá para ser visto no YouTube e no Spotify os vídeos, tá bom? E também gravamos para abençoar o maior número de pessoas, né? O desejo do nosso coração é que realmente vidas sejam salvas, obreiros se tornem mais apaixonados pela Bíblia, fiéis à Bíblia, fiéis à proclamação do Evangelho, igrejas se tornem mais saudáveis, seminários mais abençoados, e espero ser útil para um maior número de irmãos, irmãs, obreiros, seminaristas, professores, pastores, missionários, onde quer que essas aulas cheguem, tá bom? E hoje também, para nossa alegria, né, agora o YouTube está fazendo a tradução simultânea em inglês e em espanhol. Ou seja, esse momento é único na nossa história, né? E a gente tem que explorá-lo como filhos de Deus. A gente tem que explorar para que as redes sociais, a internet, esteja apinhada, eu diria, de Bíblia, cheio de Bíblia, né? Para que, por meio disso, o Senhor, pelo poder do Espírito, salve o maior número de pessoas. Tá bom, meus irmãos? Porque o diabo, ele é expert de perpetuar as obras dele. E a igreja tem que marcar território. E como a Bíblia diz, aonde, né, a Bíblia mostra claramente que as portas do inferno não prevalecem contra a igreja. E eu gosto de dizer, né, baseado nesse texto, que onde a igreja chega, o diabo e o inferno retrocedem. As portas malignas retrocedem. Ou seja, as portas do inferno não prevalecem, não são abertas, aliás, são trancadas, trancafiadas e são expulsas. E o reino de Deus vai sendo estabelecido. Que assim seja também no mundo digital. Que Jesus seja glorificado e que, assim como Ele é Senhor sobre o céu, terra, mar, universo, mundo espiritual, que Ele seja Senhor absoluto das redes, né, da internet. Porque foi Ele que
também, eu diria, antes do homem conhecer o mundo e a tecnologia já nascia no coração de Deus. A gente só descobre, né, com a ciência esses caminhos, tá bom? Então vamos lá, meus irmãos, eu hoje quero ler um texto, nós trabalharemos sobre o Evangelho de Marcos e Lucas, vamos aqui trabalhar nos slides do professor Jair Ribeiro e nos outros materiais, fontes, que a gente tem passado para vocês. Tenho várias notas também que eu vou fazendo para passar para vocês. Então, vamos ler um texto bíblico? Eu quero ler aqui com vocês, Lucas, capítulo de número 1. Então, vamos lá. Já começamos aqui, Diego? Então, faça as honras para nós, Diego. Leia para nós o texto de Lucas 1, capítulo 1. Pode ler o 2, pode ler até o 4. Muitos se propuseram a escrever uma narração dos acontecimentos que se cumpriram entre nós. Usaram os relatos que nos foram transmitidos por aqueles que, desde o princípio, foram testemunhas oculares e servos da palavra. Depois de investigar tudo detalhadamente desde o início, também decidi escrever-lhe um relato preciso, excelentíssimo Teófilo, para que tenha plena certeza de tudo que lhe foi ensinado. Joia. Eu me recordo que um dia eu estava no meu trabalho, eu trabalhei durante muitos anos no Pregão da Bolsa, e chegou o irmão Davi, na época ele era seminarista, hoje ele é um pastor muito querido, deu aula aqui, inclusive no seminário, hoje ele está pastoreando uma igreja lá no Paraná, e ele falou algo para mim que eu nunca mais me esqueci, e desde então eu sempre repasso aos alunos, à igreja, e quando eu leio esse texto de Lucas ou de Atos. Aqui o texto diz que Lucas está escrevendo para Teófilo, né? Como diz no versículo 3. Também a mim, depois de haver investido tudo cuidadosamente desde o começo, pareceu-me bem, ó excelentíssimo Teófilo, escrever-te uma narração em ordem. E aí o Davi disse para mim, sabia que Lucas foi escrito para uma só pessoa? E aí eu parei, pensei, e aí ele continuou me falando, né? Ele disse, o Evangelho de Lucas foi escrito para uma só pessoa. E a partir dali, irmãos, eu nunca mais me esqueci disso, e eu até costumo agora dizer que não só foi Lucas, mas Atos também. Porque quando vamos para Atos dos Apóstolos, vemos a mesma narrativa, a mesma descrição, dizendo que também foi escrito para Teófilo. Então aqui, guarde isso. Deus precisa de apenas mais um no seu reino. Tudo começa com mais um. Mais um. É mais uma alma que ele ganha. E dessa alma, mais uma alma, e quando vamos ver, de forma geométrica, ou seja, em progressões geométricas, o reino de Deus vai se multiplicando. Por quê? Porque é assim que ele faz. Quantas são as vezes na nossa vida que a gente está preocupado de querer ganhar o mundo e a gente esquece daquele que está do nosso lado? Mais um. Quem sabe é mais um cônjuge, mais um filho, mais um pai, que muitas vezes a gente fica com os olhos tão abertos para as coisas dessa vida, pensamentos megalomaníacos, querendo ganhar o mundo, né? Tinha um desenho quando os meus filhos eram pequenos, principalmente o Lucas, era o Pink e o Floyd, ele queria dominar o mundo, tudo era dominar o mundo, se não me engano o nome do desenho era esse. A gente fica nesse frenesi e se esquece que o reino de Deus é mais um. É um Abraão, é um Moisés, é um Daniel, é um Neemias, é um Ciro, uma Esther, né? Um Teófilo. E esse um fiel se tornam em milhares, milhões de milhões. Para eu fechar essa breve meditação, jamais despreze
os de Deus. Os uns, né? Quando eu digo isso é porque é um por vez, né? A gente sabe que ele é singular, não é plural. Mas jamais se esqueça que nós possamos ser fiéis a esses um. Por quê, meus irmãos? Porque muitas vezes a gente está querendo abraçar tudo, né? E aí a gente não consegue nem aprender direito. E Deus nos ensina que em Lucas e Atos, que por causa de um dos maiores tratados lindíssimos de um evangelho que retrata esse lado humano de Jesus, foi escrito por esse médico amado. E o livro histórico do Novo Testamento, que é Atos, também foi escrito por esse médico amado. Olha que fantástico. Um evangelho de Jesus, a biografia de Jesus, e o livro histórico, que querendo ou não, eu poderia dizer que foi para Teófilo como um livro só, ou se você preferir, 2 rolos. Chegou no endereço de Teófilo 2 rolos. Um que era o rolo do Evangelho, que é a biografia de Jesus, e o outro rolo, que é a história da igreja. Pode ver que Atos é isso. Então, o que eu diria, ou se você preferir, um grande rolo com parte 1, parte 2, né? Porque naqueles dias não tinha divisão em capítulo e versículo, como vocês já viram e aprenderam, que isso é fruto dos maçoretas, né? Da escola rabínica dos maçoretas, que eles dividem a Bíblia em capítulos e depois versículos, tá bom? Então, guardem isso, meus irmãos, jamais se esqueça. Muitas vezes nós nos sentimos tentados a não fazer uma reunião, porque na reunião só tem uma pessoa. Quem sabe, diante de nós está Teófilo, e a gente está desprezando. Eu não vou dar a aula da escola bíblica porque só tem uma pessoa. Meus irmãos, eu só preciso de um aluno para poder estar dando esse curso. Preciso mais do que um. Um já é o necessário para a gente dar essa aula. Guardem isso. Não desprezem os que Deus te der. Tá bom? E guarde isso. Seja fiel no pouco, que sobre o muito Deus sempre há de nos colocar. Tá bom, meus irmãos? Amém? Creio nisso? E que Deus nos livre, né, desse mal que o nosso mundo vive hoje, e principalmente a nossa cultura, que é dos macros, dos hiper, dos megas, pensando que Deus só está nos mega. Deus está nos megas também. Mas pode ver que o reino de Deus geralmente tem muito mais característica do micro do que do macro. Não é assim? Tá bom? Fica aí essa breve meditação ao coração dos irmãos. Então, meus irmãos, vamos lá, porque aqui temos bastante coisa. Alguma dúvida sobre o material da semana passada? Sobre Mateus, sobre os assuntos tratados? Não? Então, vou compartilhar aqui com vocês agora o Evangelho de Marcos. O Evangelho de Marcos, e a gente vai trabalhar. Então, pode ler para nós, irmã Sônia, por gentileza. Evangelho de Marcos. Jesus Cristo, o servo sofredor. Estamos aqui no segundo Evangelho sinótico, ou seja, semelhante. Aquele que tem semelhanças. Lembra que são 3. Mateus, Marcos e Lucas. São os evangelhos chamados sinóticos. Tá bom? Então, continuando aqui. Hoje nós trataremos sobre isso. Autoria, João Marcos, o evangelista, data, composição, local e destinatários, propósito, estilo e linguagem e teologia básica. Então, pode ler para nós, irmã, por gentileza? Tecnicamente, é uma obra anônima. A autoria de Marcos é confirmada pelo testemunho dos pais apostólicos. Papias, 140 depois de Cristo, Eusébio de Cesareia, Irineu,
Clemente de Alexandria, 180 depois de Cristo, Orígenes, 225 depois de Cristo, pelas evidências textuais internas. Ótimo. Então, mais uma vez, é uma autoria anônima. Ele não se autodenomina. Eu, João Marcos, aqui de tal cidade, estou escrevendo a biografia. Ele não relata. Ele simplesmente escreve. Mas a autoria ela é confirmada, né, pelo testemunho apostólico e pelas evidências dos textos internos. Tá bom? Então, continuando aqui. Pode ler para nós, irmão, por gentileza? Autoria. E João, o presbítero, também disse isto. Marcos, sendo o intérprete de Pedro, tudo o que registrou, escreveu com grande exatidão. Não, entretanto, na ordem em que foi falado ou feito por nosso Senhor, pois não ouviu nem seguiu nosso Senhor, mas, conforme se disse, esteve em companhia de Pedro, que lhe deu tanta instrução quanto necessária, mas não para dar uma história dos discursos do nosso Senhor. Assim, Marcos não errou em nada ao escrever algumas coisas como ele as recordava, pois teve o cuidado de atentar para uma coisa, não deixar de lado nada que tivesse ouvido, nem afirmar nada falsamente nesses relatos. Esse é um texto de Papias, conforme Eusébio de Cesareia, o grande historiador da igreja, registra em História Eclesiásticas L3/C39. Então, os pais da igreja, irmãos, quando a gente fala pais da igreja, é logo aqui, anos 110, 120, 130, 140, 150 depois de Cristo, ano 200 depois de Cristo. Pense assim, irmãos, tudo muito recente, sabe? Hoje, quando nós lembramos, por exemplo, os mais jovens aqui, ouvem dizendo na ditadura, mas os que já têm um pouquinho mais de idade viveram, eram crianças durante a ditadura, não é assim? E aqueles anciãos bem longevos nos nossos dias dizem assim, eu vi toda a ditadura, eu passei por ela, eu sei como ela foi. Não é assim? Então é interessante que é algo bem recente, bem fresco na história da igreja. A igreja tinha se espalhado pelo mundo romano, atingido outras nações também que não faziam parte do Império Romano, por exemplo, como na Pérsia. Só para vocês terem uma ideia, irmãos, nesses inícios da expansão do cristianismo, entre os persas, o evangelho chegou de uma forma muito grande, tanto quanto chegou no Egito também, mas ali o Egito fazia parte, né, do Império Romano. Então, historicamente, essas comunidades elas foram evangelizadas. Então, assim, tudo muito recente. O evangelho foi se expandindo, foi chegando. Então, aqui os pais da igreja, que eram quem? Os próprios pastores daqueles dias. Então, quando eles escrevem uma carta para uma outra igreja, ou registram no seu diário, ou mesmo estão escrevendo livros nos seus dias para abençoar ali aquela comunidade, dentro dos seus sermãos, eles registravam. Então, Papias é um desses, tá bom? Continuando aqui. Segundo é Clemente de Alexandria, também citado por Eusébio de Cesareia. História Eclesiástica, L2C15. Leia para nós, irmã Sônia, por gentileza. Mas uma grande luz de piedade iluminou a mente dos ouvintes de Pedro, de modo que não lhes era suficiente ouvir uma vez, nem receber o ensino não escrito da proclamação divina, mas com todo tipo de exortação suplicaram a Marcos, cujo evangelho temos, que, como companheiro de Pedro, lhes deixasse um registro escrito do ensino que lhes fora dado verbalmente. Também não interromperam os apelos até o convencer, tornando-se assim a causa da história chamada Evangelhos segundo Marcos. E eles dizem que o apóstolo Pedro
sabendo por revelação do Espírito o que fora feito, agradou-se com o zelo fervoroso expresso por eles e ratificou a Escritura para que fosse lida nas igrejas. Olha que declaração linda, né? Então percebam aqui Clemente de Alexandria dando esses dizeres, aqui nós pegamos uma informação bem peculiar. Ele cita um pouco da tradição, né? Ele cita algo mostrando assim, olha, isso é que nós aprendemos, soubemos, que também nos foi passado, e também, além de tudo, como Pedro ficou feliz ao ver essa obra e ratificou. Então é interessante, né, irmãos? Aqui são evidência dos pais da igreja, né? Registro escrito de ensino lhes fora dado verbalmente, né? Então, muito interessante, né? Tá bom? Uma pergunta até aí? Joia? Lindas palavras, né? A maneira em que mostra a supervisão de Pedro e a maneira em que mostra também aquela sinergia de trabalharem no mesmo propósito. Porque assim como Marcos escreve, Pedro, guiado pelo Espírito Santo, autoriza, dizendo, sim, é isso mesmo, pode fazer. Né? Ou seja, está em conformidade com a voz de Deus. Ou seja, você não está escrevendo simplesmente porque você teve uma boa ideia. Foi do Espírito Santo. E guardem isso, irmãos, que também eu aprendi com o pastor José Ribeiro. Nenhum escritor do Novo Testamento escreveu tendo dúvida. Todos que escreveram tendo certeza que escreviam da parte de Deus como uma revelação. Isso é maravilhoso, viu? Porque, irmãos, diferente de nós hoje, quando pregamos no púlpito, tem vezes que nós estamos com dúvidas. Se é para pregar A, se é para pregar B, o que eu falo, qual é a divisão, quais são os pontos. Então a gente ora, faz uma lição de casa, queima pestana, e no fundo, a gente tem uma condução, mas ainda assim não podemos dizer que tudo o que falaremos será uma revelação. Até porque a revelação foi única e exclusiva para os autores do Antigo Testamento e do Novo. O que nós temos é uma iluminação na revelação. A nossa revelação, chamada, né, por muitos pregadores e até professores, quando eles estão dando uma aula, que de repente eles sentem que o Espírito Santo o está dirigindo. O que nós estamos tendo não é uma revelação. O que nós estamos tendo é uma iluminação na revelação. Porque a revelação de Deus foi dada aonde? No Antigo Testamento e no Novo Testamento. Aqui não há dúvida. Deus separou homens consagrados e deixou por meio desses homens aqui a sua palavra. Ponto. E essa revelação está fechada. Por isso que nós temos as Escrituras Sagradas como livro fechado. Então, a partir dessa revelação, a partir daqui, nós temos iluminação nela. E mesmo assim, tem hora que ficamos com dúvidas. Será que eu prego A, prego B, prego C? Está entendendo? Por quê? Porque é o exercício mesmo que a gente vai sendo treinado diante do Senhor. E como nós sabemos que o que fizemos foi da parte do Senhor? Porque o fruto do Espírito vai perdurando. Então, de repente, sim, pregamos aquilo que Deus queria. O fruto vai acontecendo, o irmão vai se tornando mais consagrado, mais piedoso, mais apaixonado pelo Senhor, menos avarento, menos pecador. Ou seja, então realmente foi Deus que nos conduziu, porque o que está sendo gerado em nós e no outro glorifica a Deus. Simples assim. Então, percebam que aqui foi diferente. E eu digo isso mostrando esse lado, que quando João Marcos escreve, ele não escreve como eu preciso fazer algo porque senão a igreja vai se perder. Não, é o Espírito Santo o impere. Por isso que o colegiado apostólico foi muito importante. Porque eles foram as autoridades de Deus na terra para
comprovar a última revelação. Por isso que foi separado a dedos. Assim como Deus separa 12 tribos na antiga aliança, Deus separa 12 apóstolos na nova aliança. Ponto final. Foi separado a dedos, não é mérito e demérito. É vocação divina. É separação, é chamado. É claro que eles fizeram valer e se dedicaram, tá bom? Então, Pedro aqui, vendo João Marcos, confirma o trabalho. Até porque vocês verão aqui nesse estudo que Pedro e João Marcos estavam próximos o tempo todo. João Marcos estava do lado só de grandes pessoas, irmãos. Estava do lado de Timóteo e também de Paulo. E Pedro, tá bom? Basta? Tá bom para você? Aprender com Pedro? Ah, tá bom. Então agora eu vou para Barnabé. Não, agora eu fico um pouquinho com Paulo. E aí, o que você acha? Entendeu, irmãos? Então, o Joãozinho aqui é dos bons. É da turma do João, porque é João Marcos, né? É da turma dos Joãos, né? Que tem café no bule, tá bom? Tudo bem até aí? Então, é muito lindo ver essas palavras aqui de Clemente. Vamos para o próximo pai da igreja. Irineu, bispo de Leão. Contra as heresias 3.1. O que seria esse contra as heresias? É quando ele está escrevendo um tratado sobre as heresias. Então, Irineu, que foi chamado bispo de Leão, ou pastor de Leão, Leão era a cidade, ele escreve contra as heresias, e lá no capítulo 3, versículo 1, também, irmãos, na história da igreja, muitos historiadores fizeram essas divisões só para facilitar, tá bom? Então, leia para nós, irmã Sônia, por gentileza. Após o falecimento de Pedro e Paulo, Marcos, o discípulo, é intérprete de Pedro pessoalmente. Pessoalmente deixou-nos em forma escrita aquilo que Pedro proclamara. Percebe que aqui ele fala, né, os falecimentos, após o falecimento de ambos, né? Aqui entre aqui é colchetes? Não. Esse daqui eu esqueci agora. É colchetes, né? Uhum. Então, Pedro e Paulo, pode ter sido só Pedro, só Paulo? Pode, mas eu não sei como está no original o texto dele, tá bom? Então, eu deduzo que esteja subtendido também. Ou colocaram esse acréscimo. Uma coisa é certa, deixa aquilo que Pedro proclamara, ou seja, são palavras de Pedro escritas por João, tá bom? João Marcos, claro, tá bom? Continua aqui agora a citação de Orígenes, também citado por Eusébio de Cesareia, História Eclesiástica, linha 6, L6/C25, né? Leia para nós, irmã Sônia, por favor. Segundo aprendi com a tradição a respeito dos 4 evangelhos, que são os únicos inquestionáveis em toda a Igreja de Deus em todo o mundo. Dá uma pausa aqui, irmã Sônia, mais uma vez, ó. Segundo aprendi com a tradição a respeito dos 4 evangelhos, que são os únicos inquestionáveis em toda a igreja. Por quê? Os outros são questionáveis. E, historicamente, receberam o título de apócrifos, tá bom? Bem claro, né? Tá claro aqui. Um dos pais da igreja, que é Orígenes, vai colocar uma pedra. Nós não discutimos sobre isso. Esses são os 4. Os outros são questionáveis. Logo, os outros não servem para fé, regra e prática. Esse sim. Continua para nós, por gentileza. O segundo é de acordo com Marcos, que compôs conforme Pedro explicou a ele, a quem também reconhece como seu filho em sua epístola geral, dizendo: a igreja eleita na Babilônia vos saúda, como também Marcos, meu filho. Opa, aqui mostrando, né, que foi escrito por João Marcos, que caminhou com Pedro, que Pedro, inclusive, chamava ele de filho. Tamanha era a intimidade de ambos. Tá bom? Mais um pai da igreja ratificando.
Então, leia agora, Tiago, para nós a autoria, por favor. Evidências textuais internas. Joia. O autor demonstra grande conhecimento da Palestina, principalmente de Jerusalém. 11. Também conhece o aramaico, a língua da Palestina, como indica o uso que faz dela. 5:41 Talita Cumi, 7:34 Efata e etc. Bem como pela evidência da influência do aramaico no seu grego. Pela familiaridade com que se refere a costumes dos judeus. O autor revela conhecer muito bem o povo e as instituições judaicas. 1:21 Sábado e sinagoga. 2:14 Coletoria. 2:16 Escribas, fariseus e publicanos. 7:2-4 Tradições dos anciãos. Todas essas características apontam um judeu da Palestina como autor e, de acordo com Atos 12:12, Marcos se encaixava bem nessa descrição, pois morava em Jerusalém. Ou seja, as evidências internas que o texto bíblico demonstra. Não só esse texto, mas outros textos também. Tá bom? Alguma dúvida? Então, era um judeu, ele tinha um conhecimento profundo da Palestina, conhecia bem o aramaico, lembrando, irmãos, que eu já expliquei para vocês que o aramaico, na antiguidade, desde os impérios lá da Suméria, principalmente Babilônia, né, Assírio, Império Assírio, era o quê? Principalmente ali depois do Império Assírio, era a língua diplomata. Mas o povo de Israel conhecia o aramaico, falava o aramaico e o usava no seu dia a dia, misturando ele com o próprio hebraico, tá bom? Pode ver que a Bíblia vai ter muitas palavras em aramaico. E ele conhecia muito bem o povo e as instituições judaicas, tudo aquilo que nós já tratamos aqui, sobre questões de sinagoga, escribas, fariseus, publicanos, zelotes, anciãos, coletoria, né? Então, é bem típico que seja ele mesmo o autor, tá bom? Tudo bem até aí? Alguma pergunta, alguma dúvida? Não? Beatriz, então agora, continua para a gente, por gentileza. Existem ainda várias evidências internas ao texto deste evangelho que apontam uma forte influência de Pedro sobre os escritos de Marcos. O evangelho começa logo após uma pequena preparação com a chamada de Pedro, sem referência à natividade de Jesus. Este evangelho focaliza o ministério de Jesus na Galileia e mais especialmente nos arredores de Cafarnaum, cidade de Pedro. A vividez da narrativa indica que são experiências pessoais de uma testemunha ocular. São omitidos alguns pormenores que destacam a pessoa de Pedro, como sua confissão em Cesareia de Filipe e sua experiência de andar sobre o mar. As derrotas de Pedro, especialmente sua negação a Jesus, são relatadas minuciosamente. Ou seja, aqui mais uma vez também temos outras evidências internas e as influências de Pedro de uma forma muito clara, principalmente aqui, como vimos, né? As derrotas de Pedro, os detalhes da vida de Pedro, como também os demais que você acabou de ler. Tá bom? Alguma dúvida, alguma pergunta? Tranquilo? Então, continua para nós, Beatriz, por gentileza. Aqui, meus irmãos, essas fotos, né, que o professor Jair sempre coloca, são fotos antigas do Império Bizantino, tá bom? A Igreja Católica Ortodoxa Grega, ela tem muitos vitrais, murais, muitas obras de arte que se perpetuaram na história, inclusive até hoje como referências, e geralmente mostra, né, as figuras de Pedro, Paulo, todos os grandes apóstolos bíblicos, tá bom? Então, que é um desenho, uma foto, né, uma bizantina, tá? Ou, se preferir, do catolicismo ortodoxo grego. Pode ler para nós, irmã, por gentileza? Pastor, uma dúvida. Pois não. Então, essa questão da discussão de Barnabé e Paulo a respeito de Marcos, ela foi, sim, legítima, né? Uma discussão, digamos assim, que tinha um motivo realmente, porque Barnabé seguiu com ele e ele, por fim, deu um bom fruto para o evangelho.
A gente vai chegar lá, mas já antecipando, é isso aí, Fê. Há uma discussão. Perceba que Atos registra isso. Beatriz, Deus não nos fez ser soldadinhos de chumbo. Pedro era o grande líder da igreja, mas ele não era o único líder. Ele foi o líder que inaugura a igreja no sentido de liderança humana. Porque percebam, os 12 estavam sob a tutela de Jesus. Jesus morre, ressuscita e é elevado aos céus. Agora ficam os 12. Precisa de uma liderança. Tinham 3 que já eram separados desde o ministério de Jesus, que era Pedro, Tiago e João. Mas agora o Espírito Santo realmente separa Pedro. E começa, então, com Pedro, o quê? Uma igreja embrionária que já tinha sido inaugurada com Jesus, agora ela é reinaugurada, não com o Deus Filho, mas com o Deus Espírito Santo. Para ver que a igreja, ela renasce com o Espírito Santo. Ela nasce com Jesus. Porque vai ter uma discussão bem legal aqui, que eu só vou jogar. A igreja nasce com Jesus ou com os apóstolos? Entendeu? É bem interessante, né? A igreja nasce com Jesus ou com os apóstolos? A gente vai estudar isso em teologia sistemática, na matéria de eclesiologia. Mas, para você não ficar aqui, a irmã e os irmãos preocupados, há aqueles que vão defender que quem inaugura a igreja é Jesus. Há aqueles que vão dizer que quem inaugura a igreja são os apóstolos. Eu creio que é Jesus quem inaugura, mas ele inaugura na segunda pessoa da Trindade, que é ele próprio, mas o projeto igreja não era com ele o tempo todo, era com os seres humanos lavados e remidos. E podem ver que agora a igreja ela é, com os apóstolos, vamos dizer assim, reinaugurada. Mas e agora? Então quer dizer que a segunda pessoa da Trindade não está mais? Claro que está. Agora é a terceira, que é o Espírito Santo. Pode ver que há o batismo com o Espírito Santo e ali começa a igreja. Ou seja, então o projeto igreja nasce no Novo Testamento. Então assim, Fia, vou voltar. Essa liderança da igreja começa com Pedro, mas Deus começa a levantar outros também. Podem ver que a igreja chega em Roma sem antes de chegar nenhum apóstolo lá. A igreja foi formada em Roma sem um apóstolo. A carta de Paulo demonstra isso. A igreja que está em Roma só tinha obreiros lá. Não tinha apóstolo. Mas tinham lavado e remido? Tinha. Tinha pessoas piedosas? Tinham. E então tinha um grupo de cristãos lá e Paulo escreve para eles. Bom, a gente vai chegar em Romanos e a gente vai estudar lá melhor. Mas voltando. Essa igreja foi crescendo e Deus foi levantando líderes. E como eu disse, Deus não levanta soldadinho de chumbo. Deus levanta obreiros. Deus levanta ministros. Que cada um tem o seu DNA, o seu chamado, o seu estilo. E na história, pouco tempo depois, logo depois de Pedro, 15 anos depois, surgem 2 figurões, que são Barnabé e Paulo. Então temos agora Pedro, temos João, Tiago foi morto logo ali no início, e agora também está nascendo quem? Barnabé, a gente vai tratar hoje dele, e também Paulo. E quando há discussão de Barnabé e Paulo, perceba, ali foi uma divisão ou uma multiplicação? Interessante, né? Porque a gente fala que teve uma discussão, é divisão e a divisão é do capeta. A gente faz isso, não é? Perceba, pode ter mesmo, porque em Deus, guardem essa máxima, algo simples, mas é sine qua non, é preciso. No reino de Deus, só se soma e se multiplica. Soma-se e multiplica-se. Soma-se e multiplica-se. No reino do inferno, do diabo, divide-se e subtrai. Divide-se e subtrai. Então, o diabo tem essa capacidade de jogar as suas setas para que haja uma divisão e uma subtração? Sim. Mas em Deus? Não, em Deus não. Não há divisão, há multiplicação. Não há subtração, há soma. Porque somos cheios do Espírito Santo. Então a Bíblia vai dizer em Atos que houve uma grande briga mesmo. A gente vai chegar lá, porque vamos estudar Atos.
Mas a Bíblia vai mostrar que Paulo depois vai elogiar João Marcos. Briga por João Marcos, mas elogia. Ora, então quer dizer que, como que explica isso? Explica porque são opiniões distintas, Beatriz. Realmente nós entendemos que o Espírito Santo estava conduzindo Paulo e Silas para um lado e Barnabé e João Marcos para o outro. E Deus precisou de um motivo. Qual foi o motivo? A opinião dos dois líderes. Que líderes? Paulo e o seu mentor, Barnabé. E eles estavam discutindo por causa de João Marcos. E a discussão foi imensa, porque Paulo, na opinião dele, João Marcos não servia. Há quem diga que Paulo pecou. Eu não creio nisso. Pode até ter sido. Se tivesse sido, Paulo teria dito claramente: olha, eu errei com João Marcos. Entendeu? Deduzimos que Paulo, sendo um genioso que era, ele não se deu por vencido. E aí, pastor, então quer dizer que Paulo foi orgulhoso? Não, meus irmãos, graças a Deus pelo temperamento de Paulo. Paulo ganhou o mundo romano por causa desse temperamento. Bastava uma visão de um homem macedônio dizendo, passa para cá, que ele ia para cima e ganhava aquele povo. Entenderam? Então, assim, percebam que são características de ministérios. Né? E Paulo e Barnabé, de fato, discutem. Há uma discussão, mas não há um desrespeito. Ou seja, são ideias que não pensam iguais sobre um determinado ponto, mas se respeitam, porque são homens dignos, são ministros. Entendeu, Fê? Então é isso aí, Fê. Entendeu? Então a discussão ali, é porque quando a gente pensa em discussão, a gente acha que toda discussão tem um lado do diabo, da discórdia, do mal. Nem sempre, irmão. Uma discussão, o que é uma discussão propriamente dito? Uma opinião contrária. Eu posso ter uma discussão com algum irmão e ainda continuar amando e respeitando. Eu posso ter uma discussão com o meu líder e continuar sendo submisso ao meu líder. Qual o problema? Tive uma discussão. Agora, olha, o pensamento de seita, ele tenta maquiar isso. Porque se você discute comigo, você não está no mesmo espírito que eu. É assim que se pensa, seita? Então, se você discute de mim, você está discutindo do que Deus me deu. Logo, o que Deus me deu é do Espírito, o que você tem não é do Espírito Santo. Olha aí, ó. Aí bagunçou tudo. É por isso que a igreja está tão infantilizada. E é por isso que as seitas deitam e rolam. Por quê? Porque elas fazem soldadinhos de chumbo. Pode ver que algumas seitas, todo mundo prega igual o pastor fundador, ou o missionário fundador. Até o timbre da voz eles tentam copiar. Isso é ridículo, irmãos. Podem ver que na Bíblia a gente não tem isso, tá bom? A gente tem identidade. Não temos dois Moisés, não temos dois Davis. Temos um Elias e um Eliseu, e de tabela era só um som que era igual, porque até o biotipo devia ser diferente, porque Eliseu era careca, entendeu? Então, não tem nada a ver, né? Deus respeita a nossa pessoalidade, tá? Tá bom? Tudo bem? Então, explicou, filha? Joia. Então, leia para nós João Marcos, o evangelista. João, do grego Ioannis, do hebraico Yohanan, que significa Yahvé tem sido gracioso, e Marcos, do latim, significa martelo grande. Era um jovem de cerca de 20 anos de idade na época da prisão de Jesus. Primo de Barnabé, em Colossenses 4:10a, que aparentava possuir bens, pois depositou o dinheiro da venda de um campo aos 12 discípulos. Atos 4, 36, 37. Filho de Maria, Atos 12:12, mulher de posses, pois era dona de casa e tinha escravos. Como o nome do marido de Maria não é mencionado, supõe-se que ela era viúva. Então, perceba que ele era filho de Maria, lembra? A Bíblia vai falar de várias Marias, vários Tiagos. Ele era primo de Barnabé. E quem era próspero aqui, meus irmãos? Era Barnabé, que ele era um levita de Chipre, tinha o nome de José, mas foi apelidado de Barnabé. Agora, olha que interessante. Tanto Barnabé era próspero, como a mãe de João Marcos também. Logo, ele também era próspero. Uma família próspera. Interessante, né? Então, assim, dando uma ideia bem curiosa de quem ele era. Ó, assim como João possivelmente era
era o mascote da turma. Olha mais um mascote aqui, ó. Cerca de 20 anos. Tá bom? Joia? Continua para nós, Beatriz? Levado ao ministério por Barnabé, junto com Paulo, de Jerusalém a Antioquia. Atos 12, 25. Ou seja, assim como Barnabé levou Paulo para Antioquia, agora também ele é levado por Barnabé, junto com Paulo, para também Antioquia. Meus irmãos, guardem isso. Barnabé foi extraordinário. Barnabé foi um discípulo anônimo, que nós não temos quase nada dele, mas ele foi o mentor de João Marcos, foi o mentor de Paulo, em tese, foi o professor desses dois vultos brilhantes. Paulo, o grande evangelista, e o escritor do Novo Testamento. Quem foi que separou a dedo? Barnabé. A gente chama, muitas vezes, em gestão, principalmente gestão de pessoas, headhunters, caçadores de cabeça. O que faz um headhunter? Ele seleciona os melhores. Uma grande empresa, ela precisa de um CFO. Então, o headhunter bom, ele vai atrás dos melhores CFO. Ele precisa de um marqueteiro, ele vai atrás dos melhores. Ele procura a dedo e ele acha para preencher aquela lacuna naquela empresa. Percebam, irmãos, isso parece muito simples, né? Mas não. Temos grandes empresas de tecnologias, temos empresas, né, no caso de energia, temos empresas na área de engenharia, construção, ou seja, você descobrir alguém que preencha aquela lacuna dentro daquelas especificidades, dentro daquela indústria, é um headhunter brilhante. Está aqui, estamos diante de nós, um dos headhunters do Novo Testamento, Barnabé. Genial. Genial! Separou Paulo, separou João Marcos, fez a primeira viagem missionária, a gente vai ver em Atos, e depois Paulo se torna o que se torna, mas percebam, olha o poder de boas influências na nossa vida. Muitas vezes seremos melhores do que os nossos professores, mas jamais deixem de dar prestígio àquele que te formou, tá bom, meu irmão? Porque muitas vezes foi por causa dele que você descobriu um dom. É claro, é o Espírito Santo usando pessoas, tá? Eu não estou aqui exaltando pessoas, mas eu estou querendo dizer o seguinte, muitas vezes nós precisamos de alguém, assim como precisamos de um útero para nascer, e graças a Deus pela nossa mãezinha. Graças a Deus pelo pai, pelos irmãos, pela nossa história, porque nós somos frutos e formados ali, assim como também a circunstância nos forma. Meus irmãos, não pense vocês, tudo que está acontecendo na nossa vida foi escrito no livro de Deus. Nós vamos desenvolver o máximo do nosso potencial se formos ensináveis, com o contexto que Deus nos deu. Se a gente for ensinável, a gente aflora. Se a gente não for ensinável, a gente marca os passos e morre no deserto. É simples assim. Pode ver. Né? Moisés foi gerado para aquele povo, Josué foi gerado no deserto, Davi foi gerado naquela geração. Assim somos nós hoje. Somos fruto de um projeto de Deus para a nossa história nesse presente. E alguns repercutirão no futuro. Quem? Quem Deus escolheu. Isso não é mérito. Pode ver que eu estou citando aqui Barnabé como um grande headhunter, mas nós conhecemos muito mais de Paulo e somos muito mais agraciados pela obra de Paulo e de João Marcos do que da obra de Barnabé. Mas de tabela, comemos da cozinha de Barnabé. Estão entendendo? Querendo ou não, foi isso que aconteceu. Mas o que passa para nós são as virtudes de João Marcos e as virtudes de Paulo, principalmente as virtudes de Paulo, não é verdade? Tá bom? Tudo bem? Então, agora aqui, você leu, né, irmã? Não, não leu, pode levar. Você leu o primeiro, né? Isso, estou no segundo. Isso, pode ler o segundo. Viaja como auxiliar de Barnabé e Paulo no início da primeira viagem missionária. Ao saírem de Chipre com destino a Perge, na Ásia, João Marcos abandona a comitiva e retorna a Jerusalém. Atos 13, 13.
Foi o pivô da separação de Paulo e Barnabé em Atos 15, 37 ao 40. Aqui nós não sabemos o motivo. Ao saírem de Chipre com destino a Perge, João Marcos abandona. O texto bíblico diz que ele abandona. Lucas não doura a pílula, dizendo, não, nosso irmão teve uma luta espiritual. Não, diz, ele abandonou. Possivelmente foi isso mesmo. Ele falou, não quero ir mais. E Paulo, né? Paulo não entendeu muito bem. Paulo não aceitou isso muito bem. Paulo não compreendeu essa história muito bem. Porque depois, na segunda viagem missionária, Barnabé queria levar João Marcos e Paulo falou, não dá. Vai que ele abandona de novo. Sabe aquela ideia de antes só do que mal acompanhado? Para Paulo era isso. Paulo estava errado? Não, meus irmãos, era o biotipo de Paulo. E para Barnabé? Melhor mal acompanhado do que só. Barnabé está errado? Não está errado, meus irmãos. Cada um segue o seu caminho. Não tem estilo pessoal correto. Tem estilo pessoal. Não tem dom correto. Tem dons. Uns serão úteis para o seu lar, serão mães piedosas. Outras irmãs serão úteis para a sua igreja. Outros irmãos serão úteis para o seu bairro. E outros serão úteis para o seu estado e outros para a nação. E quem sabe alguns, como eles, serão úteis para o mundo. Quem é maior, quem é melhor? Não tem a ver conosco, tem a ver com Deus e com a vocação de cada um, tá bom? Então a gente vai debater mais, mas assim, ele é esse o pivô da separação e da discussão, tá bom? Eu acho que ele ficou em péssimos lençóis. Ele falou, ai, meu pai, eu acho que ele devia dizer assim na discussão, para, Barnabé, para, Paulo, vocês são homens de Deus, não, tudo bem, eu não preciso ir com ninguém, não, Paulo está certo, aí Barnabé dizia, não, mas ele está errado, porque eu quero te levar, não, Barnabé, aí vinha Paulo e falava, tá vendo, até ele está falando que ele está, de fato, que eu estou certo e você está errado. Eu acho que ele deve ter ficado ali, sabe quando você fica vendido, né, os dois discutindo por causa de você, um dizendo, não, eu não quero ir com ele, o outro dizendo, não, eu quero. Você fala, meu pai, e agora? O que acontece comigo? Mas Deus estava nessa... Lembra que eu falei que no reino de Deus, com pessoa cheia do Espírito Santo, não tem subtração e divisão, tem multiplicação. Multiplicação e soma. Guarda isso, irmãos. Homem cheio do Espírito Santo se resolve, com maturidade e respeito. Você vai para a direita? Boa. Tá bom, eu vou para a esquerda. Lembra de Abraão e Ló? Escolhe, não tem problema, pode escolher. Se nos nossos dias as pessoas prezassem mais pelos valores realmente do Espírito, teria menos divisão e subtração. Teria mais multiplicação e soma. Não tem problema, irmão, pode ir para a direita, eu vou para a esquerda, segue o seu caminho, eu sigo o meu. Mas eu continuo te amando e continuo orando por você. Mas você faz o seu trabalho, eu faço o meu. Amém? E não fica se atirando pedra um no outro, nem se degladiando um com o outro, né? Diga, irmã Sônia. Pastor, talvez esse abandono, né, de João Marcos na comitiva, será que não seria pelo fato dele ser tão jovem, né, e não estar preparado, tipo assim, psicológico, né, para enfrentar, né, as situações que Paulo e Barnabé estavam, né, enfrentando? Possivelmente, filho. Né, que por ser jovem, às vezes colocamos, né, quando o jovem, tem muitos jovens que colocam muita dificuldade, né, em certos obstáculos. E muitas vezes, como jovens, irmã, o ímpeto, né? Eu vou, e depois, quando começa a terem as perseguições, ele não aguenta, ele também reage de uma forma negativa. Ele fala, não estou aguentando, eu quero voltar para casa, isso daqui é difícil demais, pelo amor de Deus, o que eu fui fazer? Esse negócio de viagem missionária não é para mim, não é para mim. Isso aí pode ter sido. E depois, mais tarde, né, ficou pronto, vamos dizer, porque ele Exato. abandonou naquele momento, né, mas mais tarde ele foi útil, né? E tanto é que nós veremos que o próprio Paulo vai falar para ele, ó, me traga João Marcos, porque ele me é útil. Ora, não era outrora, mas agora é? É. E Paulo não é orgulhoso nisso, meus irmãos. Paulo pediu socorro, pediu ajuda, porque é assim que se faz, homens de Deus. Quando é útil, quando não é, ué.
Simples assim. Lembra que numa das aulas eu disse que a gente costuma ser muito político, a gente está vivendo um cristianismo muito politizado. A gente tem que fazer tudo que os outros querem, como agrada. A gente não pode nem estar bravo. Não pode, porque está bravo está pecado. Está em pecado. E quem disse, né? Irai-vos, mas não pequeis. Não é? Então, assim, a gente tem que agir politicamente para todo mundo ver que a gente é realmente um ser, né, de outra envergadura. Isso tudo é tolice, né? Tá bom? Beleza? Mais alguma dúvida? Não estou dizendo, meus irmãos e irmãs, que a gente não vai ter que dar bom testemunho, não é isso. Eu estou dizendo o seguinte, muitas vezes, como eu disse para vocês, quando um pastor não pensa mais com o outro, um teólogo não compactua mais com o outro, percebam, a gente é muito político, até nisso. Não, fulano não pode dizer o ponto de discordância, senão o diabo vai deitar e rolar. Quem disse? Em homens inteligentes, cheios do Espírito Santo, há discordâncias e até questionamentos e debates, e quem sabe discussões acaloradas, mas sem pecado. São opiniões contrárias, meus irmãos. Bom, só para eu fechar aqui, já deu horário, conta-se que Whitefield foi perguntado, certa ocasião, sobre Wesley. Alguns relatos falam que foi Whitefield, outros falam que foi Wesley. Eu não sei. É um dos dois, tá? Perguntaram para Whitefield, porque Whitefield e Wesley, eles são dois grandes avivalistas que são usados por Deus, tanto na Inglaterra quanto nos Estados Unidos, para ganhar milhares de pessoas. Mas, um dado momento, os dois se separam, por causa da doutrina da predestinação. Whitefield era calvinista e Wesley, ele não era totalmente calvinista, ele tinha algumas inclinações, alguns pontos calvinistas e muitos outros não. Ou seja, ele pendia um pouco mais para aquilo que a gente chama hoje de livre-arbítrio. Não é que ele é totalmente livre-arbítrio, mas ele pende mais. E chegaram então para Whitefield e perguntaram assim, de forma bem capciosa: lá no céu, você vai ver Wesley? Aí o Whitefield respondeu: não. Aí quem perguntava já pensou, né? Joguei a fagulha e agora já está vindo, né, a gasolina, né? E aí o Whitefield concluiu, apagando qualquer tipo de estopim macabro. Ele disse assim: não vou ver, porque eu estarei tão lá, distante da fila, e Wesley estará tão pertinho do Cristo, que eu possivelmente não verei ele lá. O que Whitefield diz, em outras palavras? Wesley é genial. Ele caminhou com Deus e ele vai estar ali nas primeiras fileiras com o mestre. Eu vou estar lá atrás. Então por isso que eu não vou ver ele. Como que eu vou ver ele? Perceba, coisa sábia, não? Os dois grandes avivalistas, meus irmãos, que sacudiram a Inglaterra, os grandes avivamentos, como a gente vai estudar aqui em História dos Avivamentos, foram gerados por ele. E depois aqui nos Estados Unidos veio Jonathan Edwards. E então acharam que ao jogar, né, essa fagulha macabra na mente dele, ele ia cair. Não, eles tinham pensamentos doutrinários contrários, mas eles se amavam e se respeitavam. Entenderam? Tanto é que George Whitefield tem uma vida prematura, morre cedo, e John Wesley continua fazendo uma obra longeva durante muitos anos. E ambos se respeitavam. Dizem essa história também fazendo a mesma pergunta para Wesley, né? Alguém chegando para Wesley perguntando: lá no céu você verá Whitefield? John Wesley diz a mesma coisa: não, eu não o verei, porque ele estará bem próximo de Cristo. E eu estarei lá no final da fila. Então eu não vou ver ele porque ele é tão consagrado. Dizem que essas palavras é de John Wesley. Então, seja de quem for, meus irmãos, é assim que homens de Deus vivem. Não fazendo divisões nem subtrações, mas multiplicações e somas. Tá bom? Tudo bem? Então, a gente vai continuar já já. A gente vai para o próximo aqui. E aí, logo na sequência, a gente volta, tá bom? Mais alguma pergunta, meus irmãos?
Alguma pergunta, irmãs? Não? Então, vamos dar uma pausa? Podemos? Fechou. Então, a gente volta em minutos para a gente continuar aqui o nosso material, tá bom? Vou parar a nossa gravação.